vamos começar aqui o Vamos. bate-papo. E, Marcela, conta um pouquinho pra gente como que estava assim, o mercado de trabalho antes da pandemia. Vamos começar assim, um pouquinho antes da pandemia para a gente poder Isso. chegar nessa fase que a gente está vivendo hoje. É verdade, é verdade. Então, o que estava acontecendo antes, né? Porque agora a gente está num momento de incerteza, mas a gente, ok, como é que estava o trend? Como é que estava a tendência antes de chegar na Itália? Antes de chegar essa pandemia? Então, estava, como é que eu posso dizer? Estava crescendo timidamente. Inclusive, porque fica mais fácil, eu vou estar escrevendo um artigo sobre isso, então eu vou colocar gráficos, etc. Mas só para vocês entenderem, no ano passado, vamos dizer assim, aumentou a ocupação aqui na Itália 0,9, isso significa 1%. Mas se você olha um gráfico, né, desde quando começou a grande crise aqui na Itália em 2017, você vê que está subindo. Tá Então, subindo. a Itália, aos pouquinhos, está aumentando, como é que eu posso dizer? Está absorvendo mais pessoas. Então, o mercado do trabalho está melhorando. Então, isso é muito positivo. Então, um outro dado que isso daí parte do coração, em janeiro desse ano, a gente teve um dos maiores picos de ocupação aqui na Itália. Aí Nossa! depois, o que que acontece, todo mundo já sabe. Mas assim, a coisa positiva, vamos pensar assim, é o trend, né? Então, a tendência é crescendo timidamente, mais estável, né? Entendi. Então, vamos dizer assim, então, até janeiro estava bem, assim, o cenário estava positivo, né? Para poder encontrar trabalho, etc. Então, quer dizer que da crise aí, eu sim, porque assim, eu senti um pouco que a Itália estava um pouco atrás dos outros países nessa questão de estar se erguendo após a crise que teve. Então, agora você sentiu que estava melhorando realmente o mercado de trabalho. Agora, em Sim, janeiro foi o boom, o bum bum, mas e aí veio fevereiro a foi um bum. pandemia e boom de novo. Exatamente, exatamente, porque depende, vamos dizer assim, comparando com outros países, obviamente teve países que sentiu mais a crise, outros não, mas a gente olhando para a realidade Itália, sim, estava crescendo estável, né? Estável, pouco, mas estava crescendo. Então isso, vamos dizer assim, era um cenário antes do Covid-19. E agora veio aí toda essa situação, ninguém esperava isso, ninguém se programou, acho que não passava na cabeça de ninguém. E para você, assim, dentro do que você tem observado, dentro das pesquisas que você fez, porque, gente, a Marcela está falando coisas que ela estudou, que ela sabe o que ela está falando, entendeu? Não é igual eu que eu estou falando o que eu estou vivendo, não. Ela não, ela estudou para isso. Então, aliás, ela estuda ainda, né? Ela estuda toda essa questão do mercado de trabalho e tal. Então, assim, para você, você acha quais são acho que os pontos mais negativos dessa pandemia toda, assim? Ok, então, vamos dizer, eu acho assim que tem o momento atual, vai ter, tipo, daqui até o final do ano e vai ter o próximo ano. Eu acho que, obviamente, eu estudo o mercado de trabalho italiano com muita atenção desde 2015, que são 5 anos que eu estou estudando todos os trends, etc. É claro que nem eu, por mais que eu estudo, eu não tenho bola de cristal. Então, eu vou dizer, baseado na minha experiência até agora e baseado naquilo que eu estou vendo, pesquisando nos trends atuais, nas tendências atuais. Então, eu penso assim, que obviamente tem alguns setores que vão ser mais afetados e vão demorar um pouco mais para simplesmente iniciar as atividades. Como a gente Sim. pode dizer, o setor do turismo ou o setor de organização de eventos. Então, assim, é bem claro que esses dois setores são os dois setores, assim, problemáticos, porque assim, todo setor que significa que tem a ver com aglomeração de pessoas ou viagens, é claro que esse setor vai demorar. Tipo assim, a gente está em uma. Eu acho que a nossa geração nunca enfrentou uma pandemia como essa. Então, assim, não é uma coisa do mercado de trabalho italiano, mas assim, a gente está falando de mundo, né? Então, aquilo que eu vejo é o seguinte, porque eu estudo, mas eu acompanho empresas e vejo o pessoal que está procurando emprego, apesar da pandemia. Então, a sensação que eu tenho é os empresários não vê a hora de começar, né? Não vê a hora de começar. Sim.
E muitas pessoas, ao nascer, ela conseguiu emprego. Tipo, eu nunca ouvi, parece brincadeira, mas eu nunca vi tanta gente me inscrever dizer que conseguiu emprego, assim. Sério? Eu não tô brincando, não. Essa semana, pelo menos uns 5, eu quero dizer assim, ó, gente, né? E a pandemia, mas o que acontece? Isso é normal e vai depender de cada setor. Então, Sim. assim, você pode pensar no setor hoje de entrega em casa, né? Você pode, deliver, né? Vamos falar a palavra É, certa. que É, cresceu, acho que cresceu, foi o que mais cresceu, né? Eu acho que foi esse. o delivery, tipo, o supermercado. Então, assim, tem setor em setor. Então, é difícil generalizar. Então, aquilo que eu estou querendo dizer é que todos os setores que têm a ver com aglomeração de pessoas, turismo, é claro que vai ter que esperar um pouco, né? Sim. Vai ter que esperar um pouco. E isso, se eu posso acrescentar, vai depender também um pouco do incentivo do governo para poder, tipo assim, repartir, né? Poder recomeçar. Mas esse mês está sendo bem positivo, né? Muitas pessoas já começaram a trabalhar e muitas pessoas começaram um trabalho novo, que parece uma coisa meio contraditória, né? Apesar Sim, de tudo isso que a gente está vivendo, né? Tipo assim, meu Deus do céu, como é que vai conseguir trabalhar no meio da pandemia? Né? é verdade. Inclusive, assim, porque eu sou uma pessoa que vejo mais os pontos positivos, mas, por exemplo, eu conversei com algumas pessoas, converso com muita gente, né? Eu conversei com algumas pessoas que, por exemplo, nesse período puderam pedir o reconhecimento de curso. Tipo, pensa nos médicos, enfermeiros que, tipo assim, é suado para reconhecer, né? E agora foram facilitados, muitas vezes facilitados já tem trabalho, né? Então, é claro que numa situação de pandemia é complicado, né? É complicado para todo mundo, mas depende de setor em setor. Então, talvez seria também analisar uma pessoa que tem um perfil um pouco mais, vamos dizer assim, amplo, de repente escolhe uma coisa piuttosto que uma outra. Pessoa que fala italiano o dia todinho, o dia inteiro. Precisa esquecer o português. Então seria Entendi. isso. Eu acho que vai depender um pouco do mercado. Tem mercado que está crescendo, tem mercado que vai demorar um pouco para poder retomar. Então, assim, talvez um mês, dois, etc. E tudo vai depender, vamos dizer assim, vamos imaginar de setembro. Tudo vai depender um pouco de incentivos do governo e da Europa, né? Inclusive, ontem saiu um decreto, que a gente estou curiosa É, para estar eu lendo. tava lendo ele hoje, que Ótimo. me interessou bastante esses 500 euros aí para gastar no verão. Já vou querer o Oi! meu, Why not? Por que não, né? Exatamente. Então, né? assim, essas coisas incentivam. Então, assim, tudo vai depender um pouco daquilo que o governo vai estar fazendo, né? E não defendo ninguém, mas me parece que está reagindo, né? Eu tô É. vendo que está tendo uma reação positiva do governo. Sim, Então, eu tô bem surpresa e com o decreto de ontem também. Daqui a pouco eu vou fazer um vídeo aqui no IGVT falando sobre isso, esse decreto, da verba, né, que foi liberada. Eu achei que foi um valor, assim, bem significativo e eu tô sentindo que eles estão, assim, apostando, eles estão dando sangue, estão lutando pelo país. sim, Eu acho isso super positivo. Eu sim. tô sentindo que agora, nessa fase, parece que os governos, assim, sabe, junto com o primeiro-ministro, junto com os prefeitos, todo mundo, resolveram se unir, porque no começo ainda estava meio, assim, abalada a relação, mas agora não, eu senti que eles estão ali juntos e que as medidas estão sendo tomadas, apesar de ter sempre opiniões contrárias, mas eu tô sentindo que realmente está todo mundo lutando, assim, para não deixar o país, assim, sabe, descer muito. E eu tô achando isso super bacana. E então, algumas coisas bem positivas aí apareceu com essa pandemia. Só antes de falar do positivo que eu quero te perguntar, nessa questão de aparecer trabalho, você falou, eu até lembrei mesmo, que se eu quisesse ter arrumado um outro trabalho agora nessa época, eu teria conseguido. Verdade. Porque nessa questão de enfermagem que você falou, né? Até eu recebi de uma amiga minha que ela foi chamar, ela foi se apresentou porque ela é enfermeira e ela conseguiu entrar no hospital para trabalhar, porque pela demanda, né? Sendo enfermeira do Brasil, mas tem o curso, o mesmo curso que eu tenho aqui, que é esse curso de assistente, operatório sociossanitário. Sim. Então, ela conseguiu desse jeito. Até fiquei feliz por ela, né? E aí ela perguntou se me interessava. Só que não, porque eu fiz esse curso mesmo para trabalhar com criança, não em trabalhar em hospitais.
porque, gente, se eu ver sangue, eu já meio que passo mal junto com a pessoa. E Enfim. agora nem dá para abraçar, para confortar, né? Tem... Né? Então aí não dá, gente. Eu para sangue assim, eu sou muito mole. Eu vejo as pessoas se sentindo mal, passando mal, eu passo mal junto, sabe? Parece É que empática. não é para mim, não. Trabalhar no hospital não é para mim. E Mas é deixa eu verdade. aproveitar essa tua deixa antes de você fazer uma pergunta, e isso é muito legal, já que eu falo de carreira, de trabalho. Isso que a Ana está dizendo é muito legal, é muito importante, que é a consapevolezza, o autoconhecimento, vamos lá, É, só fala italiano o tempo todo. O autoconhecimento, então a gente precisa entender, ok, quem sou eu, o que é que eu posso fazer? Porque de repente, já estou precisando de emprego, vamos lá, e você vê sangue, aí assim, tipo assim. Então, não esse pode, gente. autoconhecimento é muito importante quando a gente está procurando emprego. O que é que eu posso fazer? Que competências eu tenho? Aonde que eu posso jogar? Isso é super importante. Não é porque eu fiz esse curso que esse curso é. Eu acho que eu já falei um pouco dele lá no canal, no meu vídeo de trabalhos aqui na Itália. Não lembro se eu falei dele. Mas esse curso, ele me dá direito. É como se fosse um técnico de enfermagem no Brasil. Ele me dá direito de trabalhar em hospitais, casa de recuperação, casa de idoso, em escolas, berçários, creches, como assistente, né? Então, para estar prestando ali essa assistência para o médico e para o enfermeiro. Só que eu tenho noção que eu não tenho estrutura para ir trabalhar dentro de um hospital, para estar auxiliando ali nos primeiros socorros, né? Então, eu tenho para trabalhar com criança. E foi isso que eu Eu estudei, essa entendo. profissão. Então, dou conta. Criança tá com problema, precisa de assistência ali, os primeiros socorros, ok, é comigo. Mas aí você tem que ter a noção, não é que você tá vindo, vai fazer um curso ou qualquer coisa que você, não, eu vou, sendo que é uma coisa que você não dá conta, você não tem uma estrutura, um psicológico para aquilo. Isso é bem importante. E, então, me fala sobre, então, o que você acha de positivo que a gente pode tirar em relação a essa pandemia toda? Porque algumas coisas a gente já meio que citou aqui, que teve gente que já conseguiu o trabalho e que é ótimo isso. Sim, sim. Então, eu acho que, deixa eu voltar um pouquinho atrás e falar assim, ó, como é o mercado de trabalho italiano? O mercado de Hum, trabalho italiano, respira profundamente para vocês que estão querendo trabalhar na Itália, é um mercado muito tradicional e hashtag burocrático. é, Infelizmente, né? Então a gente respira profundamente, a burocracia é aqui. Então o que acontece? Eles, obviamente, assim, quando surgiu a pandemia e na Itália foi um dos principais, né? Aqui na Europa, para não dizer no sim, mundo, né? Depois da China. Então, assim, vocês imaginam, eles ficaram loucos. Porque aqui o contato, encontrar pessoa, fazer fila, aqui não existia nada pela internet. Tipo assim, a burocracia era imensa. E o que acontece? Quanto mais burocracia, quanto mais a coisa é tradicional, mais demora tempo, né? Mais assim, qualquer coisa que sim. você quer fazer demora anos. Né? Haja paciência, né? Tipo, aqui é um teste de paciência. Então, eu acho que, com certeza, eu acho que virou a chave. Então, assim, a pandemia forçou, vamos dizer, a mentalidade do italiano a se conectar, a entender a tecnologia. Então, assim, a coisa do smart work. No Brasil, a gente chama home office, né? Home Então, office. a coisa de trabalhar em casa. Gente, olha, se isso ficar, isso vai ajudar muita gente. Tipo, vocês pensam em toda a classe de mãe tem filho, Eu né? acho que foi Então, um leque, né? Abriu assim um leque. exatamente. Então, assim, a pandemia forçou eles a entender um pouco. Não, forçou eles a, ok, a gente tem internet, o que a gente vai fazer com a internet? Usar, né, gente? Tem internet, vamos usar, que tal? Então, eles se forçaram a utilizar e a criar mecanismos mais rápidos, né, para poder, inclusive, as empresas, né, todo Sim. mundo estava trabalhando em casa, está trabalhando em casa ainda, muitas pessoas, né? Então, assim, eu acho que esse foi e é um dos pontos mais positivos e mais significantes. Porque se eles, ó, eu adoraria trabalhar em casa, também, né? Mas é verdade, porque assim, penso as mulheres que têm filho, que são as mulheres que sofrem mais no mercado de trabalho italiano, né? Sim. Poxa, isso daí ajuda muito, é um suporte grande. É, deixa eu ver.
Eu acho sim, eu acho que esse daí é um ponto mais positivo. E tudo vai depender um pouco daquilo que eu falei, o incentivo do governo às empresas, isso também é bem positivo. Eu acho que também uma coisa que eu acredito, né? Se bem que os últimos dias meus palpites tá dando tudo ruim. Mas eu imagino que o quê? Que um dos pontos positivos sejam o que eu acabei de falar. Esse abre um leque de possibilidades nessa visão e quebra um pouco esse tradicional. Sim, Porque, querendo ou não, não só a Itália, como os países mais antigos, o pessoal tem a cabeça muito ainda fechada para muita coisa. Parece que o mundo está caminhando e as pessoas ainda estão ainda relutando em alguns pontos, sem generalizar, claro. Mas eu acho que agora eles estão vendo que eles podem ter outras possibilidades, eles podem criar coisas novas dentro do que eles sabem fazer, dentro daquele tradicional, sem fugir muito, mas que eles precisam acompanhar um pouco mais a realidade do que a gente está vivendo hoje. Porque pode acontecer situações como a que a gente está vivendo hoje, que se você tá se você é um país um pouco mais preparado, você vai sofrer, mas você não vai sofrer tanto. Porque aquilo sim, ali não vai alterar tanto a sua rotina. sim, Então, eu acredito que eles podem estar abrindo um pouco mais a cabeça, assim, sim. sabe? Só quando você é muito travado e aí, de repente, acontece alguma coisa na sua vida que você fala, nossa, Ou vai ou racha, né? eu preciso mudar nisso aqui, eu preciso melhorar aqui. Então, eu acredito que isso seja um ponto super positivo Sim, também. sim. Acreditem em mim. Sim, esse é Né? um ponto muito positivo, muito positivo, muito positivo. Porque E a gente superando isso é que é uma das coisas mais difíceis, né? Tipo assim, não tem como. Aquilo que eu sempre falo é o seguinte, ó. A gente não podemos mudar o mercado de trabalho italiano. A gente precisa entender e agir estrategicamente, né? Então, se eles, por causa dessa grande pandemia, se tornam mais flexíveis, né? Menos burocrático, isso realmente vai facilitar a vida de todo mundo, vai facilitar o trabalho de todo mundo. Isso sim, isso E eu sim. acho que vai facilitar até mesmo para a empresa, por exemplo, para a Comune, se eles podem ver que alguma coisa deu muito ruim agora nessa época, eles podem mudar muita coisa no sistema, que eu acho que, gente, não é nada não, mas tem muita coisa que eu acho que é bem arcaica aqui, que pode dar uma melhorada, né? Dar uma Nem, atualizada. eles descobriram há pouco tempo faz o que significa fatura eletrônica. Tipo, se alguém trabalha no setor bancário no Brasil, vem para cá e diz, gente, mas tipo, isso eu via 10 anos atrás. Então, agora eles tiveram que se mexer. Então, ó, o pessoal da tecnologia aí, né? O pessoal do e-commerce, né? Então, Né? assim, tem um pessoal aí que agora a Itália vai estar precisando. Porque, assim, né, são coisas novas para eles. Então, vão precisar de figuras profissionais, assim, que possam inovar. Né, gente? É, Vamos ajudar aí. isso daí é super positivo, porque pode abrir uma demanda para um mercado de trabalho que antes era muito fechado, né? Ou Exatamente. que nem tinha. Aí agora eles vão ver uma deficiência e eles vão precisar tratar aquilo, então eles vão precisar de pessoas. Eu vejo assim, eu vejo muita coisa positiva com tudo que a gente está vivendo. Lógico que tem a parte da tragédia, do sofrimento, do medo, mas a gente tem que aprender também a ver na dor coisas boas, né? Porque eu acho que se você está passando por alguma situação, você está passando por uma coisa muito forte, como está sendo isso que a gente está vivendo, a gente é obrigado, a gente está sendo convidado, assim, bem convidado mesmo, a mudar, a pensar de uma forma diferente, a crescer, né? Então, acho que tem muitas coisas positivas que a gente pode tirar dessa Sim. situação. E nessa situação, eu preciso arrumar um trabalho. O que você me aconselharia? Dá para arrumar trabalho? O que você acha que está rolando nessa situação, nesse ponto? Para quem precisa de trabalho e está no meio disso tudo. Você fala, nossa, agora o comércio vai abrir, ninguém vai querer contratar porque teve que mandar um monte de gente embora, as fábricas. Como que você acha que vai ficar essa situação? E o que você me aconselha como eu preciso arrumar um trabalho? Ok, obrigada, Ana, pela pergunta. Então, a primeira coisa que eu falo sempre que eu prego na minha religião, lá na religião MO, né, enquanto trabalho na Itália, assim, ó, a gente não pode fugir do agir estrategicamente. Então, assim, normalmente, em uma situação normal, a gente já tem que ser muito estratégico.
né? Então, assim, pensar que intuitivamente tudo vai acontecer, nada intuitivamente acontece, né? Então, a gente precisa ser estratégico. Imagina com essa pandemia, né? Então, assim, a gente precisa, sim, ter uma estratégia, um plano de ação, entender. Vamos lá para ser mais prático. O que que a gente pode fazer? Não, a primeira coisa, que parece uma coisa não óbvia, mas tudo começa com duas bases. Primeiro, entender como é o mercado de trabalho italiano. Então, assim, aquilo que eu falei antes. Quanto mais eu entendo o mercado de trabalho italiano, eu entendo quais são os canais, tipo, para encontrar trabalho que funcionam. E confia em mim, são aqueles meios intuitivos. Depois tem a base do autoconhecimento, né? O que é que eu posso fazer? Se você não tem uma ideia clara, se você não tem um objetivo claro, tudo é mais difícil, Verdade. né? Porque a gente não pode sair atirando para todos os lados, né? Então, assim, a estratégia, por exemplo, que a Ana está adotando, ok, o que é que eu mais gosto? É fazer isso. Então, vamos, passo step by step, conseguindo, né, chegar no meu objetivo profissional. É claro que a gente pode ter plano A, é claro que a gente pode ter plano B, isso acontece, mas assim, a gente precisa conhecer o mercado de trabalho italiano e ter muito claro o objetivo profissional. Tendo isso, olha, já estamos metade do caminho. Já As meio coisas. caminho andado. Meio caminho andado, exatamente. Mas sabe o que que acontece? Porque isso foi uma coisa que eu mesmo pensei, o André também pensou, eu acho que é uma coisa que muitas pessoas pensam quando vem para a Itália ou muda de país. Ah, chegando lá, eu vou pegar o que aparecer. A pessoa ainda tem muito isso. Gente, é errado você pensar isso? Eu não sei, a Marcela pode dizer se é errado ou não, mas ao meu ver, é, e não é. Porque você está indo para um lugar onde você é tudo novo, você não sabe teoricamente o que te espera. Mas, por outro lado, você não pode focar no eu vou pegar o que aparecer, porque o que aparecer, às vezes você não sabe fazer, às vezes você não vai dar conta de fazer, às vezes você vai passar vergonha. Então, assim, tudo isso eu acho que tem que ser equilibrado também, porque é Sim, exatamente o que você acabou de falar, é ter estratégias e tudo. Só que o que aparecer às vezes não é o que você precisa e você perde possibilidades de arrumar uma coisa que mais se encaixa no seu perfil com essa coisa de pegar o que aparecer, né? exatamente. Porque, infelizmente, desespero não é uma estratégia. Então, assim, é claro que eu entendo, ok, eu preciso pagar as contas. Perfeito. Que tal trabalhar com plano A e plano B? Sim. Por exemplo, porque se eu faço qualquer coisa, a primeira coisa é aquilo que você falou. Eu não significa dizer que sou capaz. A segunda coisa é que se a pessoa pergunta, você está procurando trabalho, que é qualquer coisa. Que comunicação é essa? Não é uma comunicação eficaz. Você não pode colocar no currículo qualquer coisa. Você não vai É no sim. Google e escrever qualquer coisa. Então, assim, ninguém vai poder te ajudar com qualquer coisa. Então, se Você eu, vai por na exemplo, entrevista, o que você sabe fazer? Qualquer coisa. não, mas assim, a gente parece estar brincando, mas pessoal, você fazer tudo. Então, você precisa conhecer esse gênio, porque eu não sei fazer tudo, não, gente. Olha, tem gente que sabe, mas eu não. Então, a gente precisa focar. Ok. E focar pode ser também ter duas ou três opções, não tem problema. Mas a clareza mental, esse é o primeiro passo. Depois tem alguns outros, né? Tipo, é o currículo. Então, assim, como é que eu vou encontrar trabalho? Quais são os melhores canais? Então, assim, primeiro a gente tem alguns instrumentos, né? Que é o currículo, tem o LinkedIn, tem currículo, LinkedIn, a carta de apresentação, então, o que escrever, como interagir com as pessoas, isso é muito importante. Isso é muito importante. Como é a entrevista de emprego aqui na Itália? Como é que funciona o processo de seleção? O que que eles perguntam? Então, assim, são coisas que isso ajuda a gente se preparar e saber o que fazer, né? E uma outra coisa que aqui na Itália é muito importante é aquilo que eu chamo de personal branding. Ou seja, é a tua marca pessoal, aquilo que você está vendendo, aquilo que você está comunicando para as outras pessoas, né? Então a gente tem uma marca pessoal. O que a gente está comunicando? Se a gente está comunicando de desespero, o brasileiro tem essa história de multitasking, é legal. Inclusive, eu li aqui, tem uma coisa que é muito comum. Geralmente, quando o italiano pega o currículo, né, do brasileiro, ele fala assim, oh, Jesus Cristo.
Eu não falo Jesus Cristo, claro. Mas assim, ele não entende nada. Porque assim, ele olha como é que essa pessoa, dentro daquele perfil, fazia tudo, né? Porque isso é verdade. Por exemplo, um exemplo básico. Quem trabalha com marketing digital no Brasil, vem aqui para a Itália, ele entende que dentro do marketing digital tem tudo. Aqui na Itália eles dividem, né? Aí tem marketing digital manager, marketing digital strategic, marketing digital specialist. Então, assim, tem umas 5 funções dentro daquela que eles faziam um. É diferente. Aí o italiano diz assim, meu filho, mas assim, aí não acredita. O que é que o italiano faz? Não acredita. É Né? verdade. Parece que você está mentindo. Aí o que acontece? A gente conhece como funciona aqui e a gente faz um currículo bem bonitinho que eles vão entender. Por exemplo. Então, assim, ok que a gente é multitask, ok que no Brasil, dentro de cada função, a gente faz um monte de coisa, mas a gente precisa ter uma comunicação eficaz, uma comunicação direta, a gente precisa ter um objetivo claro e transmitir isso. Aí isso já ajuda muito. Já ajuda. Eu fiz um post lá no meu blog também com algumas dicas também para você se preparar antes de vir para a Itália, para você conhecer um pouco como as melhores maneiras de se preparar, algumas dicas também. Vai lá dar uma lida, que eu coloquei bastante coisa lá que eu achei que é bem legal. E dentro do contexto, eu acredito que você tem que ser sempre você mesmo, não deslumbrar muita coisa, não, é lógico que a gente tem sempre que querer o melhor para a gente, para nossa família, crescer sempre. Só que assim, não foge muito de dentro da casinha, não. Tenha os 2 pés no chão, tenha foco, tenha um objetivo e um foco. Que eu acho que se você se manter nisso, eu acredito que você vai evitar muita fadiga, porque às vezes você quer abraçar o mundo todo e acaba que não cabe no seu abraço e você perde o pouco que você poderia ter ali. Então, eu acho que manter o pé no chão também é bem importante. Sim, sim. E Ser eu vou. realista, né? É, super. Pegando esse gancho, uma das muitas perguntas que eu recebi é. A gente já pode começar a responder perguntas Sim, ou você quer claro. falar mais alguma coisa? Não, não, te amo. Porque, por exemplo, não, porque a gente vai falando e aí vai surgindo coisas que Claro, já claro. eram perguntas. Então, eu recebi várias perguntas sobre trabalhar na área. Eu quero ir, mas eu quero trabalhar na minha área. Eu queria que Legal. você, com a sua experiência, desse um conselho para quem tem isso em mente. Eu quero ir. Eu recebi muitas perguntas de, eu quero trabalhar na minha área, tipo veterinária, educação física, fisioterapeuta, mecânico, torneiro mecânico, enfermagem. E esses aqui depois eu falo, que é outra coisa. Já posso colocar em outra pergunta. Não, não, ok, ok. Então tem muita coisa. São muitas profissões, muitos repetidos também. Então eu peguei algumas para poder a gente. Tem muita gente assim de vários ramos diferentes. Então eu queria que você falasse alguma coisa para quem quer vir trabalhar na sua área aqui. Ok, então assim, a primeira coisa é parabéns. Não, é verdade, porque muitas vezes a gente, pelo menos o querer trabalhar na área é aonde é melhor a gente jogar em casa. Quando a gente joga em casa, a gente é mais competente. Sim. Então, assim, vamos dizer, dicas práticas que eu poderia falar até amanhã. Então, assim, a primeira coisa, meu Deus do céu, tem umas 500 primeiras coisas, né? Porque esse é o meu trabalho. Então, tá. Eu acho que a primeira coisa que você pode fazer é entender um pouco como funciona o teu mercado aqui. Por exemplo, quando eu fui para a universidade, eu fiz mestrado aqui na Itália, dá para ouvir meu cachorro bebendo água? Porque deu sede agora, não? Uh-uh. Melhor, porque ele tá bebendo água, assim, parece que tá jogando água em cima dele. Não, não deu. Não, ele parou. Ótimo, ótimo. Barulhos do além. Não, mas Então, eu não escutei. ok. Então, o que acontece? A primeira coisa, eu quero trabalhar no meu setor. Perfeito. Então, a primeira coisa é entender como é o teu setor aqui na Itália. Então, como eu falei, fiz psicologia no Brasil. Aqui na Itália, eu já tinha um nível de italiano C2, quando eu fui para a universidade, e não
conseguir entender aquilo que o professor está dizendo, porque não tem o léxico técnico. Então, a primeira coisa é entenda um pouco o teu setor, porque muitas vezes você sabe trabalhar, você não sabe comunicar com as pessoas, né? Não é Você não verdade? sabe, tem nome diferente. Então, a primeira coisa é, ó, tem um monte de coisa na internet. Então, assim, inclusive participa de grupos aqui na Itália, né? Grupos aqui na Itália de, por exemplo, eu vou participar de um grupo de psicólogos do trabalho. E daí eu consigo entender o que acontece, o que eles fazem, porque de repente você pode inovar, mas você precisa comunicar. Então, estudar italiano é importante, mas também entender o léxico. Então, Sim. assim, essa seria uma dica legal. E a segunda dica legal é aquela de repente, puxar uma conversa com alguém que já trabalha aqui no setor. Né? Porque a pessoa pode dar uma dica, a pessoa já pode, tipo, mostrar alguma estrada, pode fazer você conhecer pessoas. E a primeira coisa que eu sempre digo é, assim, ó, eu sei que quando a gente tá procurando emprego, o que é que a gente quer, coisa mais óbvia do mundo, a gente quer emprego. Mas eu vou dizer uma coisa, a coisa mais importante de estar procurando emprego é a informação. Então, corra atrás de informação. Porque a informação vai ajudar você a entender o que fazer e criar um plano de ação. Então, resumindo, estudar o léxico e encontrar pessoas que já fazem isso aqui. E me seguir, porque eu dou um monte de dica, claro. Essa é a principal de É, todas, é também seguir a acho, Marcela, também porque acho. ela fala bastante sobre esse tema, que eu acho que é um tema aí, um dos mais importantes que tem, quando você pensa em Esse é o meu mudar trabalho. para a Itália. E então, gente, já segue aqui Marcela Oliveira no Instagram, tem o blog dela também e o canal no YouTube. Então, vai lá porque, gente, informação é o que não vai faltar na sua vida em É relação a verdade. trabalho com a Marcela. E outra coisa, deixa eu aproveitar aqui e fazer outra perguntinha. Eu coloquei as perguntas, gente, mas eu não coloquei o nome das pessoas. Me perguntou quais são as maiores ofertas de trabalho para os brasileiros? Assim, eu tô pensando porque, tipo, o Istat Itália, o Istat é como se fosse o IBGE. Ele não é classificado, pera, ele não é classificado por brasileiros na Itália, o que é que eles trabalham. Não, é por isso que eu ri, gente. Desculpa aí. Não, mas eu Desculpa. acho que deve ser tipo assim, não só para brasileiro, eu acho que para estrangeiro em geral, né? Mas eu acho que aí a gente volta para a crença que estrangeiro vem aqui para fazer, tipo, trabalhos, não sei, que os italianos não querem fazer. Gente, se você tem que olhar, entender o mercado, mas tem que olhar a competência que você tem. É. Então, assim, se eu chego aqui a dizer, ó, gente, agora a Itália está contratando médico e enfermeiro, você vai fazer o quê? A Ana acabou de dizer assim, eu não posso ver sangue, aí eu vou trabalhar porque é o Eu trem, é a preciso tendência trabalhar do e vou. momento. Chego lá e Não, desmaio. exatamente, exatamente. Então, assim, ó, e olha que eu trabalho com estrangeiro, cada um é formado em áreas diferentes e todo mundo encontra trabalho na área. Então, assim, eu acho que uma coisa é você perguntar qual é a tendência do mercado. Por exemplo, eu escrevi um artigo falando sobre de 2020 até 2013, o que é que o mercado de trabalho italiano vai estar precisando, né? Porque o que acontece? Tem a demanda e oferta. Então, assim, muitas vezes o mercado de trabalho italiano forma uma quantidade de arquitetos, mas precisa muito mais. Ok, você pode entender um pouco, mas assim, o foco é você. Leia esse artigo, é muito interessante, mas o foco é você, né? Tipo assim, eu vou fazer uma coisa que eu não sou capaz. Isso É, é uma crença limitante, sim. Adriano Bezerra, concordo com você. É a crença que eu estou lutando anos para poder destruir ela. Olhe para verdade, ele você, falou entenda o aqui. mercado, mas olhe para você. Faça aquilo que você é competente. Todo mundo está precisando comer, agora é o trade, eu vou trabalhar como, não sei, eu vou fazer comida. Tipo assim, eu vou. Só não mato de fome o meu cachorro porque tem croquetina, né? Já compro feita. Mas assim, exatamente, concordo de novo com a cidadania italiana, é isso mesmo. Sofremos da síndrome do vira-lata e temos que nos libertar disso.
É verdade. É aquela coisa, né? Ah, eu vou embora, eu vou mudar, mas chega lá, é tipo assim, já são algumas profissões X e foca naquilo e parece que não tem mais nada. É lavar prato, limpar banheiro, trabalhar em Badante. restaurante, é só essas coisas. E acaba que eu acho que isso mais é medo, é insegurança, E que é acaba que normal. sem generalizar, que acaba até uma questão de autoestima também. Porque eu não acho errado uma pessoa falar assim, porque eu vim com um pouco disso em mim. Porque eu falei, caramba, eu sou professora, eu não falo fluentemente italiano, não é minha madrelíngua, e como que eu vou instruir, é, ensinar uma criança se eu não sei o que eu não sei? Porque eu não vou falar corretamente, eu vou ter sotaque. Então, eu já sabia que na minha área era um pouco difícil. Porém, eu sou psicopedagoga. A partir do momento que eu já começo a ter uma comunicação razoável, e eu posso procurar o meu público sem ser no italiano, eu posso procurar o meu público, meu cliente no grupo brasileiro. Então, não é porque a minha área é uma área difícil, porque para um professor mudar de país, gente, é difícil, não é fácil. Existem profissões que a gente muda de país e continua sendo uma profissão acessível, sabe? Que você conserta ali o seu diploma, aprende o inglês, aprende o idioma local e vai bem com a sua profissão. E tem outras profissões que não vai. Eu tenho, gente, isso é uma opinião minha. Eu tenho para mim que para você ser professora em um outro país, para construir um cidadão, ajudar, né, a construir um cidadão, ajudar no desenvolvimento de uma pessoa, você, sabe, tem que ter um pouco mais, principalmente na questão da língua. Porque, querendo ou não, gente, eu posso morar aqui 20 anos, que eu vou ter um pouco ainda de sotaque. Então, e eu vou ter alguns vícios. E isso, para eu trabalhar construindo crianças, ajudando ali no desenvolvimento delas, é muito difícil. E eu tenho isso para mim que, tipo assim, eu vou acabar meio que atrapalhando. E para o pai, olha, fala, nossa, mas essa é estrangeira, né? Ela vai meio que falar a porta com o meu Não, filho. escuta, Ana, Não, eu não, tenho que te contar uma coisa. tô errada. Não bate em mim, não. Não bate em mim, não. Eu tenho duas coisas para falar para você. Então, assim, é verdade, significa dizer que teu esforço é um pouco maior. Mas eu tenho dois casos. O meu, psicologia. Se eu não sei usar o italiano, eu não vou conseguir comunicar. E eu, tipo assim, o meu instrumento de trabalho é a língua. Eu tive o mesmo medo, né? E a insegurança que todo mundo aqui que tá na live tem. Tem. Eu, assim, eu chegava a não recusar, eu recusava trabalho porque eu tenho medo de ir e que as pessoas me escutem. Tipo assim, mais problema interno eu tô para conhecer. E sobre isso que você está me falando, sobre ser professora, eu convidei. Ah, sim, teve um focus group, foi um evento que eu organizei, um evento de mulheres, que eu organizei aquele painel das mulheres. É a Gabriela. A Gabriela, ela é brasileira, ela fundou, a pessoa não sabe mais falar português, aí ó, mas eu tô continuando falando. Ela fundou, não sei como é que se pronuncia isso, brasileira, e tem o maior sucesso. Eu E conheço brasileira aqui que tem escola. então, para você ter uma ideia, então assim, ó, é difícil. Eu conheço pessoas também que trabalham na universidade, trabalham que são professores. Gente, uma coisa que eu digo assim, ó, Ana, a gente sabe, né? O que é fácil no mundo? É fácil não tem nada. Nada. Então, assim, É você bem quer vir difícil. na Itália, viver, morar aqui, assim, ó, a primeira coisa não é fácil. I'm so sorry, nada é fácil. É possível. Então, É assim, com possível. muito esforço e fazendo step by step, você chega lá. Tem profissão que é mais difícil? Óbvio. Né? Tem professores que precisam de reconhecimento. Então, assim, tem também um step burocrático. Isso acontece. Mas, gente, é aquilo que eu falo. Por que eu escolhi trabalhar com o trabalho? Porque eu acho que faz parte da nossa identidade. Quando eu falo, eu sou Marcela, né? E aqui, não quero entrar em outro tema, mas assim, eu me chamo Marcela. E muitas vezes a gente vem aqui trabalhar, vem viver na Itália também, inclusive por amor, né? Então, por exemplo, a Marcela, mulher de
Tipo assim, Sempre tem um adendo ou é chaveiro de alguma coisa, né? não, eu sou Marcela, psicóloga, gente. Faz parte da nossa identidade. Tudo tem seu preço aí, Adriano. Vou seguir você, Certo. aquelas que mais propaganda. Mas é Não, verdade, é mas verdade. o que eu, Ai, concluindo o que eu ia falar era a questão do que eu vou voltar no que eu falei lá atrás. É não estacionar. Aí o que, que eu fiz? Minha profissão é extremamente difícil com tudo isso. Mas eu cheguei aqui, me adaptei da melhor forma possível. Eu vim pensando no emprego para brasileiro. Eu vim pensando no emprego para brasileiro. Só que isso era uma coisa que eu já sabia que tinha um prazo de validade. Por quê? Porque eu não queria isso para mim, não era isso que eu queria para minha vida. Então eu cheguei aqui, arrumei o trabalho que eu trabalho até hoje, porque eu agora eu amo e não posso nem largar. Enfim, mas não é isso que eu grudei. Então eu estudei, eu fui fazer estágio. Então aos poucos eu vou ali, você sabe, está se aproximando, claro. tentando ali entrar de alguma forma numa coisa que para mim antes de estar aqui era impossível. Mas agora eu cheguei aqui, eu comecei a engatinhar, então assim, eu acredito que é igual você falou, nada é impossível, mas tem umas coisas que podem ser um pouco mais fáceis e umas coisas um pouco mais Tem difíceis. A gente que tem suar sempre que um ter pouco mais. noção, né? Sim, 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 Dá é tempo de verdade. fazer mais uma pergunta? Dá? Claro claro que dá, tipo aquelas, né? Eu acho que tem Claro uns que dá, que minutos. eu não sei nem que horas são. 10 minutos. É, meses que tem mais oferta e procura, assim, no mercado de trabalho. Tem isso? É, aí a gente tá colegada com o trabalho para brasileiro. Então, se a gente tá falando. Porque assim, ó. Como é que eu posso dizer? Aí a gente tem que entender de mercado a cada mercado. Cada mercado é um mercado. É, obviamente, se a gente está falando do setor turístico, eles contratam mais no verão, né? É, mas se for no, por exemplo, se você for para o Vale da Ostra ou você for para Aí vai no Trento, inverno, ou é no inverno, inverno? vai É, inverno. acho que não, É, eu acho que aí está um pouco colegada com a primeira pergunta. né? Tipo, emprego para brasileiro. Aí eu tô perguntando, então, qual é a época que eu vou? É, vai depender do trabalho, né? É, por exemplo, no meu trabalho de formação, como, por exemplo, consulente do setor de recursos humanos, a gente fecha todos os contratos em novembro, dezembro, porque a gente está começando o ano. Aí no ano que vem a gente trabalha. Então, geralmente, em novembro, a gente já fechou o ano, entendeu? Então, assim, vai depender um pouco de cada setor, né? Porque eu Entendi. trabalho como consulente do setor de recursos humanos aqui. E tem uma pergunta aqui que eu vou fazer para você, mas eu não sei. Eu tenho uma visão Faz. dessa pergunta, mas você vai, vai me falar a sua. É, se tem, se tem uma diferença, uma facilidade ou uma dificuldade para emprego para homem e para mulher. Ai, meu Deus. Aí a gente tem que fazer um outro blog para blog, eu tô com um blog na cabeça para ver o blog o tempo todo. A gente tem que fazer Uma uma outra outra live live. só falando sobre isso. Mas assim, vamos lá. É, tipo, Caramba, o- sério? Eu achei que a resposta era papuf, assim. não, aqui vamos o poder da síntese, né? Porque, então, vamos lá. Então, o que acontece? Gente, tô falando, essa menina, ela é estudada, porque eu já tenho uma resposta assim, papuf aqui para essa pergunta. É porque o que acontece, é claro, tipo assim, eu vou tentar ir para síntese, mas assim, é sempre legal a gente entender o contexto. Porque se a gente não. Tipo, o contexto histórico da Itália para assustar todo mundo, o pessoal sair da live quando a gente fala de história. É que a gente tem que entender o contexto, a cultura, a tradição. Porque senão a gente diz, é preconceituoso. Né? Os italianos são preconceituosos, são tudo marxista. Espera, mas se a gente entende um pouco o contexto, aí a gente consegue, ok, entrar. Então vamos lá. É, três pontos de discriminação aqui na Itália. Discriminação por ser mulher, discriminação por ser jovem, idade, né? Idade, porque daí pode ser jovem ou maduro, e discriminação por origem. Origem que pode ser, inclusive, tipo Nápoles, não precisa ser origem Brasil. Isso é uma coisa nítida aqui. Se você Não, isso é faz Nápoles, é até rir, Milão, né? Porque, tipo, Nápoles é aqui meu vizinho, mora aqui do lado, né? Mas, enfim, esses são geralmente os três fatores de discriminação aqui na Itália. Mas, assim, eu e a população do Flamengo, né? Eu sou mulher, jovem, estrangeira, estou aqui trabalhando. Então, assim, aí a dificuldade tem por ser mulher, sim, porque tem a questão, a administração da família, filhos, etc.
Mas assim, acho que tem que ter jogo de cintura e a coisa principal. O mundo pode pensar o que eles quiserem. Mas se eu acho que eu já tenho uma. Tipo assim, ah, não, eu sou mulher, sou estrangeira, sou jovem, não tenho trabalho. Espera. Por isso que eu falo. E tem uma outra coisa que eu vou falar aqui, não sei se tem essa pergunta, mas assim, Marcela, mas não tem emprego para os italianos. Quem imagina para os brasileiros? Eu vou essa é fazer. clássica, né? Essa é clara. Eu vou fazer, tipo, não sei, um blog, um vídeo, uma live eterna sobre essa pergunta. Gente, os brasileiros não é uma classe C, D, E, F, que, assim, parece que são seres humanos e os italianos são, oh my God. Eu acompanho. É a coisa mais engraçada do mundo é quando eu vou no Comune de Milano falar com os italianos dizendo como encontrar trabalho na Itália. Quem é você? Oi? Oi? Não, e tipo assim, todo mundo chega pra mim e diz assim, mas você é professora? Né? Eles passam, tipo, 30 anos para entender quem sou eu. Muitas vezes eu estou no lugar da professora, falando com alunos, os estudantes, porque às vezes eu vou também faço orientamento no trabalho, faço orientamento profissional, escolher a universidade para os adolescentes italianos, eu estou ali e o pessoal diz, mas cadê a professora? Gente, não é possível. É Eu tô bem assim aqui mesmo. em pé no lugar. É porque assim, parece que. Assim, eu sou uma pessoa muito velha, tô brincando. Mas eu pareço ser mais nova do que aquilo que é. Até porque, assim, vocês estão me vendo aqui, mas eu sou pequenininha, baixinha, então assim, tudo aí. Mas eu não tô nem aí. Sou eu a Mas professora essa é a assim, mais aí. pura verdade. E aí, eu vou, faço meu trabalho. E daí eu nunca vi ninguém sair da sala de aula porque você é nova, é estrangeira. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa pra você. A única vez que a pessoa disse assim, ó, olha, eu tive mais de 700 alunos. É tipo, somente de orientamento profissional. Fora todos os outros da vida, né? A primeira vez que eu no telefone eu tava dizendo, olha, não sei o que, eu falei sobre o curso, o famoso curso de Direito Educativa de Lavoro. Aí eu falei, sim. Aí ela perguntou, você é professora? Eu falei, sim. E você é brasileira? Sim. Ah, então eu quero não. Imagina quem foi. Não, imagina quem foi. Uma brasileira. Gente do céu. Foi uma brasileira. Eu fiquei chocada. Eu falei, gente, é a primeira vez na vida que uma pessoa diz que não quer participar do meu curso porque eu sou brasileira, fui uma brasileira. Espero que ela tenha conseguido trabalho. Não, gente, é assim, a gente passa por cada situação aqui que é assim, você e não são só os italianos, não são só as pessoas mais velhas, mas inclusive mesmo pelos próprios brasileiros. Então eles têm muito, tudo sem generalizar. É igual você acabou de falar dessa situação. Gente, isso é uma coisa que acontece muito aqui. Ah, não, não quero fazer tal coisa, não, porque você é brasileira. Ah, não, não vou fazer com você. Ah, prefiro fazer com o italiano. Oi, né? Onde que você vai com esse pensamento, né? Com essa mentalidade? E Eu acredito. Gente, não vou falar, eu ia falar uma coisa que eu não vou falar, não, que é muito polêmica, e depois o povo respira, vai. próxima live, próxima live. Mas assim, ó, e a pessoa esquece que é o quê? É brasileira. Então você tá falando de você mesma, né? Tipo, É verdade. hello, né? Em vez de Acho que tem 4 valorizar, né? minutos. Falar, nossa. Não, Acho que eu, tem por 4 exemplo, ia minutos. falar, nossa, que eu sou dessas, né? Já sou logo amiga. Nossa senhora, eu também sou brasileira, então eu vou fazer mesmo, porque já tá ali, Brasil com Brasil, aqui na Itália. Então, tipo assim, eu já ia achar que era uma forma, tipo assim, de eu me sentir mais em casa, mais à vontade. Exatamente. Enfim, gente, não dá nem para comentar certo tipo de Não dá, coisa aqui não. na A gente live. tem 3 minutos, Ana. 3 minutos. Então, deixa eu só fazer uma última perguntinha e você me Já? responde bem Eu vou rapidinho. responder com sim ou Ou você não. quer falar mais alguma coisa, esses 5 minutos? Não, a gente tem 3. A única coisa que eu digo para todo mundo aqui é: a Ah, gente não, vai. 3. Então, não. Então, já 3. vamos finalizando já. Eu tenho. Vai no meu. Na minha bio, no Instagram e clica no link. Ali vocês encontram tudo aquilo que eu faço. É blog, é vídeo. Então, assim, tem um monte de conteúdo. Um monte de coisa que eu falei aqui, vai lá.
Amei tá aqui, amei tá aqui, amei tá aqui. Quero vir de novo. Quando? Esse assunto, gente, é um assunto assim que dá muito pano aí para manga. Tem muita pergunta. Ainda ficou pergunta aqui ainda. E ainda tem umas perguntas aqui na caixinha de perguntas. Porque aí aqui também eu dei uma olhada, acho que a gente conseguiu falar mais o que tinha aqui. Só que o tempo tá acabando. O que eu vou falar? Vai lá. Segue a Marcela no Instagram, no canal, no blog. E, sabe, aproveita mesmo. E uma coisa que eu quero falar bem rapidinho aqui, que eu acho super importante, eu não sei se ainda vai ter agora, é aquele curso no consulado que é gratuito para quem chega. Ainda tem aquele curso, mas acho que não vai rolar por enquanto, né? Não, não. Na verdade, assim, ó, eu tenho um curso de ricerca ativa de lavoro, mas é online e a pagamento. Porque era aquele curso Sim. no ano passado, e tipo assim, eles não financiam mais. Então, se de vez em quando eu consigo fazer alguns cursos de ricerca ativa de Entendi. lavoro na modalidade gratuita. Mas não é Tá, porque sempre. esse curso também ele é bem conhecido aqui. Era um curso que Sai no você poderia jornal ir e tudo. fazer, acho que era uma semana de curso para te introduzir no mercado de trabalho italiano. Era bem Exatamente. bacana Não, mesmo. agora eu fiz ele online. Então, esse ele existe, a pessoa pode fazer o curso de acordo com a Tá. próprio Então tempo. Então, online ele tem. já procura já a Marcela, porque esse curso ele é bem importante, que dá uma ajudada ali até a consertar seu currículo. Gente, eu quero agradecer todo mundo. Siga a Ana, o pessoal aí porque ela Segue a sempre Ana tem um aqui. monte. Não, é verdade, tem um monte de informação legal, tipo assim, em geral, de como funciona a Itália, tradição, cultura, etc. Então, sigam a Ana aí. Eu pareço meio doidinha, mas eu sou gente boa, gente. Só pareço só. Minha filha, a psicóloga aqui, mais louca do mundo, tamo aí. Gente, a gente tem que ser quem a gente é, né? É Então, se a verdade. gente é louca, então assim, tem que ser, a gente é cheia de energia. Nossa, é verdade. A Marcela é igual eu, cheia de energia Sei e como é que o gosta só pessoal de mim. aguentou. Como é que vocês aguentaram aí, gente? Obrigada a todo mundo que participou dessa live. Enquanto a live não acaba, a gente vai aqui dando risada e jogando conversa fora. Mas eu já quero agradecer, porque daqui a pouco aparece aqui 2 minutos e na hora que eu falo tchau, a live já caiu. Obrigada a todo mundo. Obrigada a todo mundo que participou aqui da live. Vocês são ótimos. Um beijo no coração de todo mundo. Marcela, você é maravilhosa, Amei, inteligente, linda, amei, amei. morena, perfeita. Obrigada. Adoro. Obrigada. Amei, quero Bem-vinda. voltar. Daí, ó, o que vocês Vamos, acham? sim, vamos marcar. Gente, se vocês quiserem Escrevam para outra a Ana live, pedindo, perguntando, ou para mim, enfim, dependendo do. Perguntando e dizendo temas que vocês querem saber, porque de repente a gente pode falar somente sobre currículo, somente sobre entrevista de emprego, porque obviamente um tema amplo, aí eu vou rapidamente para dar ou todas as trabalho para informações. homem e para mulher. Trabalho para homem, para mulher, aí vai ser duas lives inteiras somente Aí para. tem que ir lá pro YouTube, porque vai ser umas 3 horas. Exatamente, vai ter que ir pro YouTube, porque aqui ainda não. Ainda Gente, não. vai lá no YouTube para seguir a Marcela. Outra coisa, agora já apareceu aqui que vai acabar. Eu ia falar uma coisa, esqueci. Vai lá no meu blog, que tem acho que 2 textos que eu fiz, 2 posts falando sobre dicas de trabalho aqui na Itália. E eu vou fazer uma série agora que eu já estou gravando. Eu já gravei, falta editar alguma coisa para o YouTube sobre dicas aí para o mercado de trabalho Legal, também, que eu acho legal. muito importante, porque o pessoal me pergunta bastante. E eu quero convidar vocês para ir lá no blog da Marcela também, que tem um conteúdo super legal. E até a próxima live. Até. Tchau, tchau.